pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis do Nascimento, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, e a gente está aqui hoje para conversar no nosso segundo episódio de Cozinhando com Seu Médico, após o primeiro episódio com uma excelente repercussão, onde a gente conversou com a doutora Graziella, que ela mostrou uma receita deliciosa de bacalhau. Hoje a gente vai conversar com um grande colega, um grande profissional, um anestesiologista, doutor Ricardo, que trabalha com a gente nos hospitais aqui da nossa cidade, na clínica, e acho que vai ser bem interessante aí e uma receita bem legal. A doutora Camila também está junto com a gente aí para a gente iniciar esse nosso encontro. Seja bem-vindo, Ricardo, à nossa casa. Obrigado, Camila. É um prazer receber você aqui para fazer uma receita e contar também um pouquinho da sua história, também acerca de obesidade, que acho que foi o intuito da gente fazer toda essa movimentação desse canal. Obrigado, Camila. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né? E, além, claro, de colega, como paciente, né? Porque vocês estão me ajudando, me ajudaram bastante aí nessa etapa aí de reeducação, acho que novos hábitos. Quebrar um pouco esse estigma, né? Sim. Então, de que tratar a obesidade, falar acerca da doença, acerca da palavra, né? Então, ver se a gente consegue desenvolver aí um pouquinho. Vamos lá. Durante a tarde. É isso aí. Como vocês sabem, é feito aqui na nossa casa, vida real. Então hoje os meninos vão dominar a churrasqueira. O Ricardo vai fazer o que pra gente hoje? Bom, eu vou fazer aqui um salmão grelhado na churrasqueira. O Ricardo vai me ajudar, né? Vou dar uma assistência aí, a gente vai fazer também alguns legumes ali para dar uma gourmetizada no prato. E eu vou ficar só no apoio, porque eu tô com um olho na churrasqueira, mas um olho na baixinha que tá aqui tentando interagir com a gente também. O que você trouxe pra gente, Ricardo? Bom, eu trouxe aqui um filé de salmão resfriado, e aí a gente vai temperar ele e vai colocar ali na churrasqueira para grelhar, tá? Vou colocar aqui primeiro a pimenta. Você já sabia cozinhar faz tempo? A gente sempre se vira, né? Eu morava sozinho, né, há um tempo, então a gente acaba aprendendo, tendo que se virar, né? Ô Ricardo, você é natural de onde? Eu vim de Aracaju, Sergipe, né? Moro aqui em Tubarão, vai fazer 9 anos já. E lá a culinária, como que é? Muito peixe? Lá a gente come muito cuscuz, né? Que é diferente do cuscuz aqui de milho, mas lá tem bastante frutos do mar, né? Muita pescada, muita vermelha, muito robalo. Mas hoje a gente vai fazer um salmão, que é um peixe aqui que eu gosto de fazer. Principalmente esse salmão que ele é resfriado, ele não é congelado. Eu peguei lá no meu amigo Renan, lá do Rei dos Pescados. E você a gente compra sempre. Só churrasqueira ou você cozinha na cozinha também? Na cozinha também, né? Mas a churrasqueira é o que eu gosto de fazer quando eu tô em casa. No lazer. No lazer, isso aí. Queria aproveitar e deixar um abraço pra Renata, né, pra esposa do Ricardo, que não pôde estar com a gente aqui hoje, tá esperando aí, quase ganhando Gustavo. Quase ganhando um Gustavo. A minha experiência com o Gustavo é excelente. Na próxima, mais um então, Gustavo. Na próxima a gente espera, então, a família completa por aqui. É isso aí. Quem te conheceu há um ano e meio, 2 anos atrás, sim, e te vê hoje, vê uma pessoa bem diferente. Sim. O que aconteceu aí nesse meio tempo? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer exercício. E aí fui deixando de lado com o aumento da carga de trabalho, né? Acho que o casamento, a gente vai se relaxando, se acomodando. E aí vieram os quilinhos a mais, né? Então cada ano a gente engordava 2, 3, 4, 5 quilos. E no final eu cheguei num peso que eu nunca tinha tido na minha vida, né? Eu tinha 119 quilos, né? Eu via que aquilo ali não era saudável para mim, que eu precisava mudar alguma coisa. E aí eu fui procurar ajuda, eu fui no consultório da doutora Camila, e ela me deu um baita puxão de orelha. Né? Não, Falou só que eu de leve. tinha
um risco muito maior de mortalidade e um risco muito maior de câncer. E eu já tenho uma história de câncer na minha família. Minha mãe já teve câncer 2 vezes, apesar de não ser obesa e apesar de ser super saudável, né? Então, aquele era o momento. E uma coisa que me impactou muito, né, foi a questão da Covid, né? Eu era chamado sempre para entubar paciente e sempre era um paciente obeso. Então, eu me coloquei ali naquele lugar, poxa, eu vou ser o próximo. Se eu pegar essa doença, eu vou ser o próximo. E vocês que estavam sempre na linha de frente fazendo as intubações, sempre, né? Então, quando deu a pandemia, né? O pessoal da anestesia, o pessoal da anestesia foi acionado, né? Nós estamos acostumados a intubar ali diariamente, né? Então, eles pediram para a gente intubar todos os pacientes que fossem suspeitos ou Covid positivo. Então, tinha dias que eu intubava 5, 6, 8, 10 pacientes, né? E eu via que eu podia ser o próximo. Se eu não melhorasse a minha condição de vida, poderia estar ali, né, e sendo próximo. Isso que foi então o teu gatilho. Sim, um do gatilho. E outro fator também, eu tive um colega da minha cidade, tinha a minha idade, 35 anos, sobrepeso, tinha uma filha, um bebê de 3 meses, e ele acabou falecendo do Covid. Então, várias coisas, isso aí foi o que... Foi chamando a atenção. O que mais me impactou. E você em algum momento pensou em tratar sozinho? Não, eu consigo. Ah, sim, né? Eu vou por conta própria e vai dar. Sim, sempre pensei, porque a gente já sabe mais ou menos o que pode e o que não pode comer. Sim. Né? Mas eu não conseguia, porque aí era uma carga de trabalho estressante, aí chegava um plantão, hoje estou de plantão, e aí, né? Hoje eu posso, hoje eu mereço, e aí era aquela pizza, era aquele sanduíche, aquele refrigerante, nunca era nada saudável. É muito difícil, né, no plantão a gente comer alguma coisa que seja mais saudável. A gente sabe que o paciente que trabalha à noite, né, tem um risco aumentado de ganhar peso, desenvolver obesidade. Sim, exatamente. Má qualidade de sono. O ritmo circadiano, né, acho que tem que ser uma noite, o sono. Os profissionais hoje que tratam do sono, eles falam muito isso, que o sono está muito relacionado com a obesidade. Então faz parte do tratamento da obesidade a gente cuidar do sono também. Sim, então, noites perdidas, né, são vários fatores. E a sua família te incentivou? Então, graças a Deus, né, a minha família sempre me apoiou, porque eu cheguei num momento assim que eu falava, olha, eu não estou satisfeito, eu só estou trabalhando e eu não estou saudável, então eu preciso de um tempo de trabalho, um tempo para estudar, um tempo para estar com vocês, um tempo para eu fazer exercício, eu preciso mudar, porque senão vocês vão ter daqui a pouco menos anos de vida comigo. E aí a Renata, a filha ainda pequena, elas acabaram tendo que entender e graças a Deus eles me apoiaram bastante. É importante ter um ambiente que com certeza se apoie, né? Que seja favorável, com assim, certeza. Porque volta e meia a gente escuta aquele discurso, mas é só não comer, né? Tem ali à disposição aquele alimento atrativo, mas você tem que... Não, é só não comer. A partir do momento que o ambiente trabalha a favor, a gente consegue aderir um pouco melhor. Com certeza. Parece fácil. E aí, você montou tua estratégia. Sim. Você chegou a passar na Nutri sozinho antes ou não? Não. Você começou direto comigo? Sim. Na endócrino? Na endócrino. Comecei na endócrino e aí comecei a fazer algumas atividades físicas, né? Eu entrei no grupo de corrida do Petri no Run for Health, que é uma coisa assim, uma paixão que eu não sabia que tinha e que é uma coisa que é um vício, né? A corrida. Continuei fazendo musculação ali com o Ronan lá na Box Zero, então para fortalecer e ajudar também na corrida. E fui também na nutricionista, né? Porque não é só não comer ou comer menos, você tem que saber a quantidade e o que comer, a qualidade do alimento, né? Que vai ajudar no processo, então isso aí foi fundamental. A gente começou com medicação para você apresentar nesse processo, Sigo usando ainda medicação, que ela... E alguém em algum momento falou pra você, não usa? Sempre, não usa, é muito caro, você vai ficar viciado e
Até hoje fala, tá usando, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Era uma coisa que, assim, eu fui para lá disposto a aceitar o tratamento, né? Eu não fui como médico, né? Eu fui como paciente. Então, nesse momento, você tem que seguir todas as orientações dos profissionais. Não é o que A, B ou C acham. Enquanto a minha médica, a doutora Camila, falar que eu tenho que usar, eu vou usar. Quando ela me der alta, aí eu paro. É difícil. A gente diz que a obesidade, a gente gosta de um conceito de obesidade controlada, né? Sim. Como um diabetes controlado, né? Então, tirar essa coisa do projeto verão ou do perder peso por um curto período de tempo, né? E na verdade a medicação não foi nem a doutora Camila, né? A doutora Camila já me indicou direto para cirurgia. Aí eu falei, não, Camila, eu quero tentar. Eu vou tentar. Se não der certo, a gente vai para cirurgia, né? Que é outra modalidade também que tem bastante resultados, né? Mas eu quis tentar primeiro medicação. Eu brinco que a gente não perde por tentar. Sim. O Ricardo sempre vai estar lá, o outro cirurgião na outra cidade sempre vai estar lá, o centro cirúrgico vai estar lá à disposição, né? Certeza. Mas acho que a gente não perde por tentar. Se você não tiver um bom resultado, ou se você não se adaptar à medicação, ou não conseguir bancar o tratamento por ser um tratamento caro, a gente pode mudar a qualquer momento, né? Então a gente consegue ajustar aquele tratamento ao momento de cada paciente. Então, eu acho que entender isso também é fundamental. A gente sugere um tratamento, mas a gente também aceita a percepção de que momento de vida que esse paciente está. Então, eu recebo o paciente, acho que a minha maior dificuldade é receber um paciente que não quer usar um remédio. Então, ele quer ir direto, às vezes, para um tratamento cirúrgico porque ele tem uma ressalva do uso da medicação. Enquanto que a gente poderia fazer um degrauzinho antes de ir para um tratamento cirúrgico, e se não for o caso, se a gente não tiver um resultado satisfatório, a gente sobe mais um degrau. E eu acho que isso a gente paga um preço porque a medicina ela deixou muito tempo de lado a obesidade e ela foi subtratada, sem muito estudo e com medicações sem muito critério foi sendo usado, então ficou meio rotulado que o tratamento clínico, os remédios para a obesidade não resolvem. E hoje a gente tem muito claro, assim, remédios extremamente eficientes, muito caros ainda, mas que tem muito resultado. E as pessoas têm uma evidência, assim, em diminuição de saciedade, em perda de peso, em queda importante da curva de IMC com os remédios, assim. Eu acho que talvez não tão impactante quanto a cirurgia, mas quando a gente compara, por exemplo, um tratamento clínico com um tratamento cirúrgico, a gente não pode esquecer que a gente está tomando um comprimido, que é um tratamento, e outro a gente está fazendo uma cirurgia com repercussões e complicações, às vezes extremamente graves, né? Então, todo paciente que consiga controlar a obesidade de uma maneira menos invasiva, eu acho que tem que ser pensado. E naquelas obesidades graves ou pacientes que não resolvem, talvez a cirurgia. Então, turma, a gente vai fazer também aqui um cogumelo, um shiitake na grelha ali, que eu gosto de fazer com shoyu e um pouquinho de manteiga. Aí a gente coloca depois no papel alumínio e coloca na grelha ali. Então eu vou colocar um pouquinho do shoyu aqui. Tem que fazer a opção ou pelo shoyu tradicional ou por um light, né? O light tem menos sal. Menos sódio. Menos sódio, A gente coloca um pouco aqui. Não precisa ser até cobrir tudo, porque depois ele vai ficar na grelha, no papel alumínio, e ele pega bem o gosto. Tem que fazer uma cruzinha aqui, porque na hora que a gente jogar o shoyu, ele vai correr aqui, daí ele vai fazer uma bagunça. Então eu gosto de fazer isso aqui, que fica tipo um quadradinho. Depois a gente junta tudo. Vai colocar um pimentão na grelha também, só com um fiozinho de azeite de oliva. Isso aqui acho que não tem segredo, a gente abriu longitudinal o pimentão, tirou aquele miolo com a semente, e aí só vai colocar um salzinho. Cirurgião ser chique, né? Ele abre o pimentão longitudinal, não é ao meio. Daí a gente coloca na grelha aqui, o pimentão é bem rápido. Depois, acho que na medida que for saindo o prato principal,
E eu acho que isso pode ser usado com o peixe, como é o nosso caso, mas churrasco com carne vermelha ou carne de ovelha também. Fica bom que não fica tão pesada a carne. Ricardo, tá na hora do peixe Tá virar na hora, aí? deu 20 minutos aqui, eu deixo ele com a pele para baixo 20 minutos, agora vamos virar. Tá na hora. Ô, Ricardo, e assim, você estava comentando do início, a história do Covid, que te chamou a atenção e tal. E como que foi essa tua curva de peso? Você tinha quanto de peso no início? Quanto que você chegou? E outra coisa, assim, você achou mais complicado a perda do peso ou depois, com o peso que você tem hoje, a manutenção? Então, no início, quando eu comecei em junho de 2020, né, eu estava pesando 119 quilos, certo? E para mim o mais difícil foi o início, né? Eu ter que mudar todo aquele hábito, né? Apesar de no início a gente conseguir perder mais peso, né? Mas você conseguir mudar toda a tua rotina, para mim foi mais difícil, né? Porque às vezes chegava em casa, trabalhava o dia todo cansado e de noite ainda tinha que arrumar energia ou tinha que explicar para a esposa, para a filha, olha, papai daqui a pouco volta, papai vai ter que fazer um exercício, papai vai para academia, papai vai correr. Isso que foi mais difícil, né? Mas aí até todo mundo entender e se acostumar, né? Depois que virou uma rotina, né? Foi mais fácil, ficou mais fácil. Entendi. E hoje elas participam com você, né? Hoje elas participam, então a Renata até então pedalava comigo, andava de bicicleta, a Helena também, né? Eu acho interessante isso que você está falando, porque no meu dia a dia ali, a gente conversa com muita gente que é exatamente o contrário, elas não conseguiram chegar nisso, né? Então elas tentaram o tratamento clínico e tentaram a mudança de estilo de vida, a dieta e tudo, e pelo fato, que é o que quase todo mundo fala, de não ter sentido a resposta, elas desistiram. Que talvez foi a fase que você passou. Isso foi quanto tempo, assim? 1 mês, 2 meses, para você falar assim, putz, agora tá legal e vai dar certo? Não, logo no primeiro mês eu já perdi 7 quilos, né? Depois no segundo mês mais uns 4, 5, né? Então, ali dos 2, 3 primeiros meses eu já tinha perdido mais de 10 quilos. E eu vi que realmente eu estava no caminho certo e era o caminho, era só ter foco, disciplina, seguir as orientações. Sim. Que ia dar certo, né? Claro, depois a perda de peso vai sendo menor e aí você vai ajustando, né? Exercício, tipo da dieta, né? Então... Chegou um momento que a gente estava num platô, sim, né? A gente estava usando medicação e deu, sim, uma estagnada. E daí você fez um ajuste de dieta. Isso. E a gente... Sim, funcionou muito bem. Conseguiu baixar de novo, né? E aí, às vezes, o que acontece, mas você não está emagrecendo tanto, né? Não, mas eu percebo, toda vez que eu vou fazer avaliação física, eu vou na nutricionista, ela me dá os parabéns, porque eu perdi massa gorda e ganhei massa magra, então estou ganhando músculo. Então, pode não ter diferença na balança, mas para o meu corpo, né, isso aí sente. Ô Camila, o uso das medicações, que eu acho que ela tem um impacto importante nessa perda de peso, como que a gente, ou vocês como endocrinologistas, fazem a manutenção? O paciente já perdeu peso, está no peso até o objetivo, e essa medicação vai continuar, não vai continuar? Como que dá para pensar isso? Bom, hoje a gente defende que o tratamento seja contínuo, como tratar a doença crônica, né? Então, eu vou tratar diabetes, a gente não para o remédio, eu vou tratar hipertensão, a gente também não para. O que a gente pode tentar, né, de comum acordo com o paciente, com a equipe, é tentar fazer uma retirada dessa medicação gradativa e o paciente vai para uma autovigilância. Sobe na balança, se ele está subindo na balança e está conseguindo manter estável o peso, ótimo, férias de mim e segue. Agora, se o paciente começa numa curva de reganho, volta. Né? Mais fácil retomar 2, 3 quilos de reganho do que eu tratar 5, 10 quilos de reganho. Então a gente combina com o paciente um peso de sinal amarelo, o paciente perdeu 20 quilos. Então se ele reganhar 5 quilos, é um peso de sinal amarelo. Tem que lembrar de mim, tem que lembrar de toda a equipe, tem que voltar. Não dá pra ficar com vergonha, putz, mas aí eu reganhei peso, fiquei com vergonha e não voltei. Pelo contrário, aí mesmo que esse paciente tem que voltar
para a gente conseguir captar ele no tratamento de novo. Ele vai tratar mais 6 meses até a gente tentar tirar de novo. Quando eu falo em cirurgia, por exemplo, que é que eu vejo mais que é a recidiva, que é o reganho de peso da cirurgia, está muito relacionado com o paciente que não acompanha. É muito difícil você ver um paciente que está voltando no consultório, que está engajado, reganhar peso. Normalmente são pacientes, acho que tanto no tratamento clínico quanto no tratamento cirúrgico, que eles param de acompanhar. E aí eles reganham peso e independente do tratamento clínico ou cirúrgico, eu acho que o objetivo do tratamento não é perder peso, é mudar hábito de vida. Então talvez o Ricardo ache mais importante o que mudou na qualidade de vida ou 30, podia ter sido 25 quilos. Sim, podia ter sido 10, 15, isso. Mas esse impacto no teu dia a dia, que daí te mantém com certeza. Então, hoje eu me sinto que eu tenho um equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio de trabalho, um equilíbrio de família, um equilíbrio de atividade física, um equilíbrio de alimentação que eu não tinha, né? Era muito só trabalho, mais trabalho do que o resto. E na vida, acho que tudo é um equilíbrio para a gente estar bem. E hoje eu me sinto muito feliz, muito satisfeito. Eu sou grato, muito grato por todo mundo aí que participe, que participou desse processo todo. E o seu lazer? Você acha que piorou muito? Não, porque como eu consegui, né, não foi só eu que mudei, eu consegui inserir a minha família nas atividades. Então, eu levo a minha filha para andar de bicicleta, a gente pedala junto, a gente vai para o parque. Então, a gente mudou. Não precisa ser aquele lazer com comida para ir para um restaurante ou para ir para uma lanchonete, né? Não é. A gente trocou a forma de lazer. Como o ambiente é impactante, né? Isso. Se fosse um ambiente que puxasse para baixo, você ficar lutando contra o ambiente, acho que sempre é mais difícil quando a família não está engajada no processo de emagrecimento de um paciente. E acho que a luta toda dessa prevenção e do tratamento da obesidade é isso, é a gente mostrar a obesidade como doença e também assim, os alimentos palatáveis, gostosos e tal, eu acho que está muito fácil para todo mundo. É muito fácil você fazer o fast food, é muito fácil você entrar no mercado e comprar alguma coisa rápida e você tentar essa mudança de hábito, hoje em dia é muito difícil. Eu acho que a gente tem que tentar inverter isso, ser difícil, como hoje é o cigarro, né? Que antigamente era era glamour fumar e todo mundo queria chegar no cigarro. Hoje, talvez para você entrar num posto de gasolina e comprar um cigarro, você dá uma olhada se não tem ninguém ali e tal, e você compra meio escondido, você está fazendo alguma coisa errada, né? Se a gente chegar nesse nível com os alimentos assim calóricos, eu acho que é um ganho. Talvez um pouco de política pública também, né? Acho que o ambiente, uma vez eu li um trabalho que falava sobre isso. Quanto que, era americano, né? O quanto que você se expõe no seu trajeto de casa, trabalho, dia a dia, a lanchonete, a fast food e o quanto que você se expõe ao que eles consideraram de alimentos vivos, né? A uma fruteira, um cestão, né? Então, lá principalmente, o que ele é bombardeado é muito do alimento inadequado. Então, todo dia, naquele trajeto de casa, aquele cheiro, aquela atração, aquele visual, sempre atraindo para um alimento inadequado, e ele tem uma dificuldade maior de acesso ao alimento dito vivos. Acho que a nossa realidade não é tão igual, mas se não cuidar, a gente vai para o mesmo caminho. O Ricardo até, puxando aquele gancho que você falou sobre o Covid ali, que até despertou um pouquinho a preocupação com a obesidade, na tua prática como anestesista, assim, o que você vê a correlação da obesidade trazendo prejuízo para a saúde das pessoas, assim, talvez numa cirurgia ou quando você tem que fazer uma intubação? Qual que é a relação que você vê da obesidade com isso? Então, via aérea difícil, se ele tem pescoço curto, se usa barba, né? São todos fatores que atrapalham a anestesia, a ventilação ou a intubação. A obesidade em si, para ventilar o paciente também é mais difícil, né? Mais difícil. Aquela coisa da carga torácica, aumenta o risco de lesão pulmonar. Sim. E num paciente que já fez cirurgia bariátrica, sim, para ele fazer uma segunda cirurgia, uma outra cirurgia,
muda alguma coisa na anestesia dele? Muda para melhor, né? Porque o paciente vai estar teoricamente mais saudável, com menos peso, então é até uma vantagem, né? O paciente ter perdido peso. Em termos de medicamento, ou dele não pegar anestesia, Não, porque ele tem muda. cirurgia bariátrica, Não, isso não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro, não é verdadeiro. Isso que o Ricardo está comentando é assim, como o paciente é obeso, e ele, como qualquer pessoa, pode ter várias doenças que até não estão relacionadas com a obesidade. Por exemplo, na minha área, o paciente obeso, ele tem uma apendicite. Você vai ter que fazer a cirurgia nesse paciente, essa cirurgia vai ser mais difícil, ele tem mais chance de complicação pelo fato de ele ser obeso. A anestesia vai ser mais complicada, a cirurgia vai ser mais complicada. Então, a obesidade, eu acho que ela traz várias doenças junto, pressão alta, diabetes e tal. E, eventualmente, em algum problema, por exemplo, um paciente obeso sofre um trauma, leva um tiro, por exemplo. Essa cirurgia e a chance de complicações por causa daquilo ali é maior por ele ser obeso do que se ele não for obeso. Ô doutor, e qual que é a nota do paciente aí? Nota... Eu digo que eu não gosto muito de dar nota para paciente. O objetivo é sempre estimular, engajar, persistir na mudança, né? Quando você tem esses pacientes com resultado excelente, assim, o que isso te motiva no próximo paciente que você vai atender, assim? Você usa isso como exemplo quando você vai conversar com os pacientes? Como você trabalha isso? Eu sempre tento aprender o que motivou esse paciente, o que engajou, o que está trazendo essa persistência para tentar usar, né, de exemplo para um próximo paciente. Então, mas a gente teve esse paciente que usou essa medicação, foi muito bem, a aceitação foi boa, conversa com a família para tentar engajar o ambiente, quem sabe faz um lazer um pouco mais ativo. Então a gente vai sempre aprendendo para tentar usar no paciente da frente. E assim a gente vai tentando se cercar de resultados positivos. Em contrapartida, acho que também não dá para largar a mão do resultado negativo, né? Então, infelizmente, nem todos os pacientes vão ter um resultado como o Ricardo teve em tratamento clínico, nem todos os pacientes vão ter acesso à medicação que o Ricardo está usando. Então, para esses pacientes, a gente tem que também estar ali, oferecer uma alternativa para não deixar esse paciente sem tratamento também. Acho que isso é importante. Para o pessoal ter uma noção assim de custo dessas medicações hoje, como que é isso? Então, a gente tem hoje, em termos de medicação comprimido, que são medicações que têm um custo mais baixo, mas de efeito colateral um pouquinho mais chato. E a gente tem hoje esse perfil de medicamento que o Ricardo usa, que são hormônios de saciedade. Então, a gente dá para o paciente, para tentar aumentar um pouco a saciedade do paciente, o paciente conseguir comer menos volume. Ele ainda vai ter que se engajar em qualidade, em hábito. A medicação vai ajudar a comer um pouco menos quantidade. Mas o hábito, a qualidade, ele ainda vai ter que ter esse engajamento. Isso tanto no tratamento cirúrgico também, né? Uhum. Essas medicações que são esses hormônios de saciedade, eles vão ter um custo mensal que vai de 400 até 800, R$1.000 por mês de tratamento. É o calcanhar de Aquiles, é o custo, né? Então, dependendo da dose que o paciente vai usar, esse custo vai subindo. E pensar que é um tratamento não por tempo estabelecido, né? Exato. 6 meses, 1 ano, pode ser. O tratamento talvez vá ficar por... A minha mãe também é paciente, também usa e usa há bastante tempo. Deu 40 minutos, né? Eu deixei 20 com a pele para baixo, depois 20 aqui pro outro lado. Vamos tirar agora, vamos ver como é que tá. Nossa, Ó, no ponto. Perfeito, hein? tá lindo, hein? Vamos ver, a cara tá boa. Pratos prontos, todo mundo com fome. Eu queria agradecer muito a presença do Ricardo aqui com a gente hoje, compartilhando não só o conhecimento como anestesista, mas também toda a sua história em relação ao tratamento de obesidade. Agradecer também, Ricardo, grande exemplo aí como superação aí na história aí do controle da obesidade, um ótimo profissional e um excelente cozinheiro. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, para mim foi uma honra, certo? E
quem tiver a fim de encarar esse processo, vá atrás, é possível, né? Agradecer todo o apoio aí que a Mila me deu e está dando, e a gente está aí. Né? É possível, pessoal, acreditem. Então, até o próximo. Até o próximo. Um abraço a todos. Tchau.